É, a sensação é de que está tudo pronto, né? A sensação é de um descanso. Nada mais oportuno e nada mais transcendente do que você se permitir fluir no espírito. Fluir no espírito significa não se preocupar com o que possam pensar. É você se desconectar daquilo que são as distrações. É você não querer aparecer mais do que ele. É isso. Descansar, hashtag. Descansar é querer desaparecer em meio a ele, ou no meio dele. É você se tornar, descansar, é você se tornar invisível ante ele. Mas os olhos dele estão fitos em você. Uau! É você não querer ser visto, senão por ele. Descansar é querer ser visto só por ele. É dar a primazia, o lugar da primazia para ele. As pessoas querem ser vistas de todas as formas. Por quê? Porque de alguma forma elas não têm a estima. Então descansar é você ter a certeza daquele que é o Todo-Poderoso, não tirar os olhos de você. Para que você entenda e veja o quão importante você é. Grande Mateus, filho querido. Eu disse que nós íamos ler o texto no capítulo 7 de Gênesis, no verso 4, mas eu mudei. Vai ser Gênesis 6, no verso 11, e depois vamos para o 7 e vamos para o 8. Deus, te amo, Mateusão. A sua está travando, Isa? A dos outros não? Eu te espero Não, você normal. entrar e sair. Se estiver travando, Isa, sai e entra que eu te espero. Eu tô tão feliz que não está travando. Eu tô achando que Deus está comigo, sabe? Tá livre, o lugar tá livre. Pera aí, Ver, pastor. eu sei. Gênesis 6, verso 11. Eu sei. Só um minuto. Só um Eu, minuto. eu tô no Enquanto minuto. nós estávamos adorando, Ah, Deus estava me dizendo aqui que Ele está ensinando para essas pessoas que estão aqui na live que Ele estabeleceu uma farmácia dentro de cada um de vocês e que a cura para todas as enfermidades está dentro. E Ele está ensinando que você pode acessar essa farmácia através do descanso e através da adoração. Então, pessoas que, porventura, tomam remédios para dormir ou para sossegar, ansiolítico. ansiolíticos, né? Deus está arrancando isso de você. E a partir desse momento que você começar a adorar, começar a acessar a sua farmácia interna, porque Ele é o Deus que te sara, você não precisará mais tomar esses remédios. Amém, Foi o eu que Deus creio falou aqui nisso. ao meu coração. Amém, eu creio nisso. Amém. De novo, guarda sempre essas coisas que eu repito, repito e repito, para que isso vire não um mantra, mas que vire uma verdade para você. Por isso, muitas vezes eu repito: tudo na terra é sombra do que tem no céu. Se na terra tem um remédio chamado ansiolítico, existe um ansiolítico do céu que a bênção não te acrescenta dores, não vai te trazer nenhum dano. Eu vi o Emerson aqui. E aí, Emerson, seja bem-vindo, filho. Vamos ler.
Vamos ler comigo. Está com a Bíblia aí ou está sem Bíblia? Mas acompanha pelo menos, para você Tá. estar bem atento. Gênesis 6, verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Cara, cada barulho que tu faz aí, cara, é uma explosão em mim. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Oi, Ana Lúcia. Vou repetir o verso que você me atrapalha para variar. Concentra aí. Não, eu estou concentrado. O problema é você, nunca vai ser eu. Eu já falei que você nunca vai me vencer, porque eu nunca vou deixar. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Antes de eu continuar o texto, perceba que, só fazendo uma analogia para esse tempo, a terra estava corrompida à vista dos olhos de Deus e cheia de violência. Eu creio que estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, só que é sem bala, sem tiro. É uma guerra com muitos mortos, feridos em todos os países do planeta por uma bala chamada Covid-19. Viu Deus a terra? Viu Deus a terra. E eis que estava corrompida, porque todo ser vivente, olha para mim, olha para mim. Barata é ser vivente? Sim. Besouro? Sim. Árvore? Sim. Eu estou fazendo a sua mente expandir, Daniel, para você entender que ele não está falando só dos homens. Porque as pessoas pensam que a corrupção era só dos homens. Não. Era de todo ser vivente. Todo. Então eu falei de insetos e falei de animais. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Agora ele é bem específico. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50 a largura e a altura de 30. Farás também ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um em segundo e um em terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, Daniel, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo, não é para matar. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as espécies. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva-te contigo de tudo o que se come, ajuntam contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Esse texto trata de uma narrativa feita aproximadamente. Ela foi escrita há 3.500 anos atrás e que vale para os dias de hoje.
quando esse fato, na realidade, aconteceu há mais de 5.000 anos. Mas ele foi escrito por Moisés há 3.500 anos aproximadamente. E nesse momento a gente vê um cara numa trajetória querendo seguir um plano divino e incluir a todos da sua família. E aqui cabe uma primeira pergunta. O que você tem feito para tal? Nesse plano onde Deus quer incluir a família. O que você tem feito para incluir a tua família nesse plano de Deus? E Deus, então, chama Noé e diz para Noé. Perceba que Deus não pega Noé desprevenido. Deus nunca nos pegou desprevenido. Se você for ouvir o que o Amorim falou recentemente acerca do que haveria de acontecer, era Deus avisando por meio de alguém que nem sei se cria em Deus. Deus anuncia, porque a palavra vai dizer em Amós 3,7, que Deus, ele anuncia todas as coisas que ele há de fazer para os seus amigos, os profetas. Lá em 2 Pedro 2,5, chama Noé de profeta da justiça. Enquanto todo mundo estava rindo de Noé porque ele estava construindo uma arca. Escuta bem isso. Deus não te chamou para fazer coisas pequenas. Deus, quando falou acerca do dilúvio, estava falando para Noé: estou te ensinando a fazer coisas grandes, coisas que aos olhos dos homens não poderia ser feito. A propósito, Noé não tinha um serrote, Noé não tinha prego, Noé não tinha a madeira serrada, cortada, Noé não tinha nada. A propósito, deixa eu mudar minha frase, Noé tinha tudo. Noé tinha uma palavra. Era isso. Noé tinha uma palavra, que ele foi chamado para construir grandes obras. Eu e você fomos chamados para construir coisas que não cabem na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso intelecto. Fomos chamados para as coisas grandes. Imagina naquele tempo nunca ter chovido e Deus falar para ele acerca de um dilúvio. Eu lá sei o que é isso. Mas Deus está me mandando erguer uma arca de 133 metros, 40 por 25, de 3 andares. Agora pensa por dentro como devia ser a arca. Porque os animais iam fazer cocô. Eles iam também fazer suas necessidades. Coisa gigantesca, enorme, grandiosa é essa. Para algo que nunca aconteceu. Fazer algo que parecia insanidade para todo o restante. E aqui tem um ponto que eu quero discutir com você. Quando Deus dá essa palavra, Deus não deu para a família, Deus deu para Noé. Então agora Noé precisa convencer a família. Perceba que os filhos, a esposa deve falar: meu Deus, Noé está velho mesmo. Noé perdeu o equilíbrio. Está precisando não só de ansiolítico. Se Deus te der uma palavra de algo grande, quando você contar para alguém, não se espante. Não vai caber neles, nem tampouco em você. Quando você disser para alguém que você vai ser um trilhardário, vão rir. Vão falar: nunca vi filho de pobre chegar a lugar nenhum. Quando disserem que você vai escrever o livro mais lido em todo o planeta, vão rir de você, que vão dizer que você não tem cultura. Quando disserem que você vai fazer a música mais tocada, mais cantada, que já se ouviu falar, vão dizer que você é um sonhador lunático, como Noé.
Mas a lição disso tudo é que quem ri por último sempre ri melhor. Ou seja, quem acredita numa palavra vai sempre estar feliz. E ele acreditou que ele tinha que construir. No mínimo, devia ser uma diversão. Porque eu não sei se ele tinha tanta coisa para fazer, mas ele tinha um tempo, um prazo. Não se sabe ao certo os 120 dias que Deus, 120 anos que Deus propôs, não sabe ao certo se era o tempo do propósito dele, como homem, que tinha um prazo de validade. Mas as pessoas pensam que foi Deus dizendo, olha, o homem só vai viver 120 anos. Não é. Tem mais a ver com Noé, acerca do tempo que ele tinha para levantar essa arca. E convencer a família acerca disso já é grande. Agora, a arca tem alguns detalhes. Escutem bem isso. Ela tinha que ser betumada por dentro e por fora. Você sabe o significado de betume, Daniel? Sim. Fale-me. É para vedar, né? Eu não perguntei para que é, eu perguntei o significado. Você percebe que você não foca às vezes? Você está meio... Eu faço uma pergunta e você vem com outra coisa. O que é o betume? É proteção? Não, não. O que é? O que é? O que é? O que é? É um produto para conservar. Qual? Qual produto? Eu sei, Não betume. sabe? Então tu fala. Não sei. Que aí eu continuo. Que o betume ele é uma espécie de piche. Olha aí, ó. Ele faz uma vedação, então ele betuma, ele protege, ele impede que as águas entrem, para que não haja vazamento. Quantos de vocês já impermeabilizaram o telhado, o teto, para quando chover não entrar água? E Deus diz para a porta ficar na lateral e não no meio. Perceba como Deus é preciso na palavra. Não mude nem uma vírgula do que Deus está te dando. E aqui, eu quero levar o texto agora para onde eu queria. Capítulo 7, verso 4. Agora já passaram-se 120 anos, muito tempo. Todo mundo já zombou, todo mundo já riu de você, ninguém acreditou em você, somente a sua família. Aí o verso 4 diz assim: Noé, porque daqui a 4 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, da superfície da terra, exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Aqui é o ponto, aqui é a chave. Ainda que pareça loucura e maior do que você, Deus está te ensinando que você foi feito para coisas grandes. Mas se você ainda se acha pequeno, Ele está dizendo, eu te capacito. Como diz aquele ditado popular, Deus não usa os capacitados, mas capacita os escolhidos. Se Deus te chamou para uma grande missão, acredite, Ele vai bancar você. E não me fale de idade, porque o texto vai dizer que Noé tinha, nesse momento, 600 anos. Bem coroa. Mas ainda cheio de sonhos, de visões. Pronto, disposto a fazer a vontade de Deus. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Agora começou a chover. Todo mundo que estava rindo agora falou, o que acontece? Nunca choveu na terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eu quero ser profeta nessa noite. Eu estou dizendo para você que está aqui nessa madrugada, eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus está te dando uma palavra. Você é o grande o suficiente. Quão grande você me vê. O seu tamanho está diretamente relacionado ao tamanho de Deus na sua vida. O quão próximo você está de Deus? O quão próximo você aceita os grandes desafios? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais desafios enormes Ele te dá. Qualquer desafio pequeno vai ficar à margem. A propósito, eu não conheço nenhum desafio que venha de Deus que seja pequeno. Uau! E aqui eu provo, nesse texto, que a lei sempre existiu antes da lei ser entregue a Noé. Porque o verso 8 vai dizer, você vai levar os animais limpos e dos animais imundos. Já fez a separação da lei. Então a lei era algo intrínseca do homem. Querido, o que eu estou querendo te dizer é que você já tem um DNA daquilo que deve ser feito e daquilo que não deve ser feito. Não tinha sido nada entregue. Isso é o que chamamos de lei moral. O homem já nasce com moral de Deus. Por isso somos nós conservadores. Conservamos os princípios de Deus. Hashtag eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso, Cláudio. Eu quero todas essas hashtags. Mais uma foto aqui. Quando mandar hashtag, manda aqui que eu quero elas. Então Deus colocou em você, é intrínseco, é próprio do ser humano. Por isso eu digo que quando um homem mata alguém, é porque ele derrubou todos os limites daquilo que o faz homem. Por isso Deus o sentencia aqui em Gênesis 6. Se ele derramar o sangue de outro homem, só cabe para ele a morte, porque ele estaria matando alguém que é a imagem e semelhança de Deus. E aconteceu, tá aqui, ó. E aconteceu. Perceba que Noé não foi pego desprevenido. Nós não seremos pegos desprevenidos, porque Deus avisa aos seus amigos. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 7! Ele avisou, daqui a 7 dias eu vou lançar água. 7 dias depois ele disse, eu não disse? Aquilo que Deus falou a teu respeito e a meu respeito pode durar 7 segundos, 7 minutos, 7 dias, 7 meses, 7 anos, mas vai acontecer! Você não está empolgado, Daniel? Tô? Você se empolga para dentro, né? Entendo. Estou entendendo. E aí o texto vai dizer, perceba que Deus, ele é geólogo. Quem mexe com o mar é o quê? Que entende de mar? Como é que é mesmo? Oceanógrafo. Ele é geógrafo. Ele é oceanógrafo. Aí ele diz, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias, 17, guarda esse dia, querido. 17 não é um dia comum, não. A propósito, eu nasci 17 de setembro. Só passar aqui na casa e deixar. Deixa o presentinho. É só para guardar no coração. Então, dia 17 é um dia importante. Porque tem data para começar o dilúvio. Eu vou repetir. Eu acho que esse povo deve ter um problema. Eles não estão me ouvindo do outro lado. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. Perceba que as fendas do fundo do mar se juntaram
e levou a água para cima. Oceanógrafo. Ele conhece as fendas, os detalhes. Se subo ao céu, lá está, mas se eu for no mais profundo do abismo, ele também lá está. Mas ele está dizendo aqui, querido, que no dia 17, eu vou repetir, no dia 17, no segundo mês, romperam-se todas as fontes e inundaram a terra. Nesse mesmo dia que choveu, entrou para dentro da arca todos os filhos dele, as noras e a esposa. 8 pessoas. E os animais juntos. Agora raciocinem primeiro comigo uma questão antes de eu passar desse momento aqui, que é gigantesco. Eu queria tanto que vocês ficassem até o fim, mas vamos lá. Ele disse que no início, quando eu li, que eles iam levar 2 casais de cada bichinho, inclusive das aves. Mas o texto muda. Já no capítulo 7, já não são 2, não, de cada espécie. No capítulo 8, ele diz agora para eles levar 7 de cada um. Sabe o que eu entendi? Eu sabia que o barquinho não ia ser cheio de gente, porque nem todos iam acreditar no que ele havia dito. Ele aumentou o número de bichos que tinha que ir. Agora vamos para o capítulo 8. Aí, eu só vou ler, passar por cima, mas eu quero ir para o 8. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Guarda isso, querido. A Bíblia nos compara a um barco. Um barco no estaleiro, Daniel, ele pode estar seguro. Mas o propósito do barco não é estar seguro no estaleiro, senão navegando. Sabe por que Deus fez chover? Porque barco não fica ancorado. Barco se lança no mar. Oh, meu Deus, eu queria ver a cara desse povo. Porque pela cara do Daniel... Pastor, é muita emoção. Se eu explodir aqui, eu vou te atrapalhar. Explode. Se for verdadeiro e genuíno, pode. Tudo tem seu tempo. Ih, cara, começou a viagem dele. Isso é lunático, nada a ver. Tudo tem seu tempo, você faz o tempo. Obrigado, Érica. Você me encoraja. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Perceba que você é como um barco. Você não foi feito para estar em lugar seguro, garantido, ancorado. Você não cumpriria o seu propósito. Deus lançou as águas e fez você passar pelas águas. Eu vou repetir. Deus lançou as águas e fez você passar pelas águas. Eu vou repetir porque vocês às vezes não entendem. Deus lançou as águas e fez você passar pelas águas. Era Deus batizando aqueles que haveriam de ser salvos. Perceba que passamos um dia pelas águas, assim como Noé passou pelas águas. E aqui eu venho para o texto. Capítulo 8. Chuva para tudo que é lado, com data para começar. Lembrou-se Deus, verso 1. Lembrou-se Deus de Noé. E de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. Aqui eu quero trabalhar umas questões. Perceba que dentro da arca eu tenho a noção que lá fora estava uma quebradeira, água com ondas de tsunami de 50, 40 metros.
mas dentro da arca parecia que nada estava acontecendo lá fora. Sabe por quê? Porque a arca é Cristo. Dentro da arca você está seguro, está garantido, está protegido, está guardado. Você não consegue perceber o estrago que está sendo fora. Dentro da arca também há convivência. Dentro da arca tem pessoas estranhas. Tinham as noras, tinham os filhos, tinha a esposa. Perceba que quanto mais tempo você está no isolamento, mais você se esbarra com a sua mulher, com a sua filha, com o seu filho, com aqueles que estão à sua volta. É natural, no lugar de confinamento, existir uns fights. Eu estava treinando aquela família. Depois da tempestade, vira bonança. Tô com pena do Davi. Depois da tempestade, você tem que ter pena de você, porque aqui na minha casa é compaixão. Pena é dó de quem não pode ser. Guarda essa, toma. Podia ter ficado calado. Então, você está brincando com a palavra? É isso? Não, não. Aprendeu com o Laerte. Por isso que eu cortei o Laerte. Por isso que eu fico calado. Tudo meu é sério. Não, mas se eu perguntar, fala. Se Deus pergunta, você fala. Se Deus não perguntar, você não fala. É igual. Lembrou-se Deus de Noé. Perceba que no meio da tempestade, a sensação que nós temos é que estamos abandonados. É que Deus se esqueceu da gente. Mas a palavra que eu tenho para você é que Deus não se esqueceu de você. E assim como eu disse que no dia 17 do segundo mês, começou o dilúvio. Tem tempo para começar, mas tem um tempo para acabar. Todo dilúvio na nossa vida tem um prazo de validade. Amém. E eu creio que nós estamos transicionando, passando do dilúvio dessa tempestade. A propósito, como anúncio de saúde pública, as mortes no Brasil aumentou. Estou falando de morte porque lá fora da arca era morte. Estamos dentro da arca. Ei, não esqueça que você está dentro da arca. Materializa isso na sua vida para que você esteja protegido fora da arca. Você está cercado, você está dentro da arca e ela está betumada. Como é que é grandioso essa obra na vida de Noé? Deus falou, leva esses animais. Eu estou falando de mais de 70 mil animais. Há quem diga que daria 23 mil fuscas dentro da arca. A pergunta é, esses animais eram grandes, é? Perceba que Deus... Claro que não. Perceba que Deus tinha dito que não era para matar os animais, mas cuidar dos animais. Deviam ser filhotes. Porque senão seria muito difícil. Imagina você dominando um leão. Imagina você mandando um urso calar a boca. Não dá. Então deveriam ser animais pequenos, dóceis, que eles podiam se relacionar. Tudo Deus pensou. A propósito, os animais entraram na arca, quem mandou? Foi Noé? Show, vamos. Foi Deus. Deus foi guiando os animais. Perceba que Deus, quando está dando uma palavra para você, Ele está na obra junto com você. Por isso Ele não se cansa. E Ele está junto de você para estimular você a não se cansar, a descansar naquele que te deu a palavra, daquele que te deu a obra para você executar. Então o texto vai dizer que no dia 17, agora do 7º mês, rapaz, esse dia 17 é importante, hein? No dia 17, as águas haviam escoado depois de 150 dias. E no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre a montanha de Ararat. Escuta isso. Escuta. No dia 17 do 2º mês, tem prazo para começar. Agora, 17 do 7º mês, tem prazo para terminar. Eu não sei qual o dilúvio da sua vida, eu não sei qual o momento que você está vivendo. Se ele teve um dia para começar, hoje eu quero ser profeta, tem um dia para acabar. Eu quero crer que hoje é 17 do 7º mês.
Eu quero profetizar que hoje é o dia 17 do 7º mês, desse dilúvio que você estava vivendo na sua vida, lá no lugar do seu trabalho, lá no seu interior, você consigo mesmo, você com o seu casamento, você com seus filhos, você com a sua família. Eu creio que esse é o tempo de exterminar, de acabar com esse dilúvio. Sabe por quê? Eu tenho uma boa notícia. O texto diz, lembrou-se Deus de Noé. Sabe o que eu entendo? Que isso aqui é só uma palavra figurativa, porque Deus não esquece. O que ele queria dizer para Noé era para deixar Noé entusiasmado, porque parecia que esse dilúvio jamais acabaria. Então disse Deus a Noé, lembrei de você. Eu estou dizendo para você, querido, que Deus lembrou de você nessa madrugada. Deus lembrou de você que tem pago o preço, tem buscado durante a madrugada, tem orado, tem gemido, tem chorado. Ei, você está no lugar certo, na hora certa. Deus lembrou de você. Amém. E as águas foram minguando, como diz o texto, até o 10º dia, em cujo primeiro dia apareceram os cimos do monte. Os topos da montanha, 5 dias depois, começaram a aparecer. Mas o texto, lá no início, quando eu acabei de ler, disse que um vento soprou. Essa arca não tinha leme, essa arca não tinha vela. Ela só tinha uma janelinha lá em cima. Mas perceba que um vento soprou. Aquele mesmo vento, aquele pneuma, aquele espírito que pairava sobre as águas, direcionou a arca para cima de um monte. Aí é o ponto. Primeiro, Jesus é comparado ao monte, a uma rocha. Foi levado para cima de uma rocha que se chama Ararat. A tradução do nome Ararat aí é para cair no chão. Maldição revertida. Perceba que em Cristo a maldição foi revertida. Deus estava dando uma nova oportunidade para a humanidade por meio de uma família. Eu acho que você não me entendeu. Deus está dando uma oportunidade para o mundo por meio da nossa família. Assim como Deus disse através da vida de Abraão, por meio da tua semente, Isaque, serão benditas todas as famílias da terra. O que eu estou querendo te dizer é que a tua família, ela é a propaganda de Deus na terra. Ela é o outdoor de Deus na terra. Ela é o televisivo, ela é o artístico de Deus. As pessoas estão olhando para a nossa família. Porque por meio do que nossa família vive, eles vão querer viver. Então as águas baixaram e parou sobre um monte chamado Ararat. Maldição revertida. Perceba que quem levou até esse monte foi o Espírito Santo, o vento, o sopro, o pneuma. Eu estou dizendo que você é um barco que parece muitas vezes que você não tem leme, que você não tem direção, que você não tem vela, mas todo aquele que é nascido de Deus não sabe aonde o vento nasce, mas ouve a voz do vento e vai para onde o vento guiar. E parou sobre o monte. Perceba que é o lugar mais alto. Perceba que é o lugar de proteção. A propósito, parece coincidência, mas não é coincidência, é providência. O nome Noé significa descanso. Era Deus dando um tempo de descanso. Agora, Noé, a maldição foi revertida por meio da sua família. E Noé agora está dentro da arca, a água baixando, mas ainda não dava para nadar. Ainda tinha água.
Então Noé subiu, abriu a janelinha que Deus havia mostrado, uma janela. Perceba que você sempre tem que ter um lugar especial para poder olhar para o céu. Por isso, eleva os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro. Deus está deixando uma janelinha, tem uma porta aberta no céu, tem um lugar da onde você pode enxergar melhor. Existe uma perspectiva melhor quando você vê do alto, porque quando você está embaixo, eu estou querendo dizer que quando você se mantém na terra, com os pés no chão, com a mentalidade grega, você perde a oportunidade de viver por fé. Não tem nada mais emocionante do que viver por fé. Abriu a janela e pegou uma pomba. Segura essa agora, Dandan. Pegou ele primeiro um corvo. Abriu a janela, jogou o corvo. O corvo deu um rolé, encheu o bucho, porque só deveria ter cadáver, carniça. Durou 150 dias. Esse corvo volta. Aí ele falou, se o corvo voltou, é porque não tem lugar para pousar. Senão o corvo tinha ficado. Agora ele espera 7 dias. 7. Perceba que com 7 dias eu libero o dilúvio, com 7 dias aconteceu, com 7 dias você soltou o corvo, com 7 dias agora você solta a pomba. Esse texto é muito perfeito. Diz que ele soltou a pomba e a pomba voltou. E ele a apanhou pelos braços. Eu quero remeter você agora ao dia do batismo de Jesus. O céu se abriu e Deus disse, Filho amado em quem eu tenho prazer. Então a pomba desceu do alto e pousou sobre Jesus. Sabe o que eu estou querendo te dizer, querido? Agarra essa pomba que voltou. Essa pomba está procurando um lugar para repousar. E essa pomba nada mais é, ou é tudo, ela é o Espírito Santo de Deus. Ela está te dando uma unção para esse novo tempo que haverá de começar. Você agora está sobre a rocha. A maldição foi revertida, mas você precisa de um óleo novo para esse tempo. Então veio a pomba que está procurando lugar para pousar. Mas ainda assim, a pomba voltou. Se a pomba voltou, é porque ainda tinha água e não tinha lugar seguro para ela estar. Agora ele pega, espera mais 7 dias e libera a pomba novamente. Agora a pomba volta com um raminho de oliveira. Você sabe o que é um ramo de oliveira, Daniel? Somos nós? Eu vou repetir, eu acho que você não me ouviu. Você não sabe o que é um ramo de oliveira? Somos nós. Não. Não? Uma oliveira Jesus. é quem produz azeitona. E o que você extrai da azeitona? É o azeite? É o azeite. Você nunca comeu azeite na salada? Eu sou muito chegado Extra virgem. Então, Deus está falando que quando existe uma maratona, uma competição, inclusive na antiga Grécia, colocava-se sobre a cabeça aqueles ramos, alguns eram de trigo, outros eram de folhas de louro, e agora a pomba está trazendo um raminho de oliveira. Oliveira significa Israel, que haveria de vir um povo. Ele estava dizendo da esperança por meio dessa família. E o texto vai dizer que a pombinha voltou com o ramo. Significa dizer que agora do outro lado, onde estava molhado, tem lugar para você pisar. Tem lugar seco, tem terra firme. Então a barca, a arca, o barco te levou a um lugar firme. Você agora está sobre o monte. Um lugar firme. Que tudo que é para ser abalado vai ser abalado, mas você que está nesse lugar mais alto não será abalado. Mas o detalhe acerca do ramo é que o texto vai dizer que não é um ramo qualquer. É um ramo novo.
Eu vou repetir porque vocês não entenderam o que eu falei. É um ramo novo. Para um novo tempo, uma nova unção. Por isso o ramo era novo, é um óleo novo, é uma unção nova para esse tempo que estamos entrando. Por isso eu tenho pregado que já abandonamos esse tempo de isolamento, esse tempo do Covid, nós já estamos no pós-guerra. Mas para eu viver esse pós-guerra, eu preciso de um óleo novo. Seja ungido nessa madrugada para enfrentar esses novos desafios, para que você tenha novas ideias, para que você consiga captar os recursos, para que Deus te dê a estratégia, para que Deus te dê a saída, o escape que você precisa. E para fechar, no verso 16, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas secaram. 8:13. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava agora enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Cara, que Deus perfeito. Que Deus minucioso, detalhista, dá data, dá número, dá o dia. Então disse Deus a Noé. Escuta isso. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e tuas noras. Olha que tremendo. Perceba que Deus disse: entra na arca. Agora Deus está dizendo: sai da arca. Há um tempo para entrar, mas há um tempo para sair da arca. Você só pode sair da arca depois de receber o óleo novo. Sabe o que eu vim aqui como profeta nessa madrugada? Dizer que você está recebendo o óleo novo para poder sair da arca e conquistar os desafios que estão lá fora. Tem uma unção fresca. É ramo novo de oliveira. É um ramo que não existia, porque tudo que era vida na terra havia sido destruído. Creio eu que a terra secou e Deus plantou uma oliveira. A oliveira, ela tem uma diferença das outras árvores. Jesus é comparado a uma oliveira. A Bíblia diz que nós somos enxertados como ramos na oliveira, está lá em Romanos 11. Então, a oliveira é a representatividade de Israel, mas os ramos que não prestavam na oliveira foram arrancados e fomos nós enxertados. A oliveira fala da unção. Então, Deus espremeu essa família durante 150 dias para extrair o óleo novo. O óleo que mantém acesa a chama. Toda dificuldade na nossa vida tem a intenção de Deus de não matá-lo, mas de fortalecê-lo. Por isso, como profeta, eu libero sobre a tua vida. Toda essa calamidade não é para a morte, mas para te fortalecer. Amém. Você vai sair muito melhor do que entrou. Então disse Deus para Noé: sai. Espera Deus te dar a palavra, não se mova. Se você não sabe o que fazer, fica onde está até que Deus fale contigo. Até que Deus use um profeta. Até que Deus fale por meio de alguém. Mas não se mova. Porque se Deus deu start para a obra começar, Deus vai dar o start para que você entre na obra. Porque só podemos fazer aquilo que Deus começou a fazer. E há um tempo de acabar e há um tempo de começar. Não entre naquilo que Deus não começou a fazer. Só comece a fazer aquilo que Deus já fez. E não comece a fazer algo que você não terminou outras coisas. Termine o que você começou para começar esse novo. Porque muita gente começa a ler o livro e larga o livro no meio. Nunca termina o que começa. Deus está nos ensinando e dizendo: é tempo de vocês aprenderem a começar algo e terminar algo.
e não largar no meio, como a própria palavra diz, quem segurou no arado, não largue do arado. Você que desistiu dos sonhos de ser um ministro, você que desistiu de pregar, você que desistiu porque se achou menor, se achou pequeno, não se acha o suficiente inteligente. Perceba que não tem a ver com inteligência, gente. Não tem a ver com uma capacitação, com desejo, com uma vontade. Quem almeja o episcopado, grande coisa almeja. É questão de coração, de disponibilidade, de entrega. Você acha que Noé era um à toa? 120 anos construindo uma arca e pregando para a multidão, porque a arca era espaçosa, cabia muita gente, mas ninguém acreditou. Por isso Isaías vai dizer, Deus vai dizer por meio de Isaías: e quem ouvirá a minha palavra, se não tem quem pregue? Então disse Deus: sai, leva consigo os animais também. E também saíram da arca todos os animais. Aqui, guarda isso, pelo amor do nome de Jesus. Aqui é a parte alta da coisa. Eu falei que não é a virada, gente. 40 é virada. Não é a virada de todo ser humano. Não é o reinício de Deus na vida humana depois da queda de Adão. Ele colocou naquela família, que ele falou, essa família sim, essa família pode ser reproduzida. Eu quero te dar uma chave, lá no capítulo 6, no verso 8 e no verso 9, porque que Deus incumbiu Noé de tamanha obra. Verso 9 diz assim: eis a história de Daniel, eis a história de Lana, eis a história de Érica, de Mano, de Murilo, de Lucilene. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. E entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Andar com Deus te credencia, querido, a fazer grandes coisas. E o verso 8 diz: porém, Noé achou graça diante de Deus. Sabe o que eu estou falando para você? Se aquilo que você acabou começando, startou, mas ainda não terminou, é porque Deus não botou um ponto final. Porque Deus colocou em você as chaves, os tesouros, os recursos, e com esse óleo novo, aquilo que você não concluiu ou aquilo que você precisa concluir, é tempo de conclusão de promessas, é tempo de restituição, restauração, regeneração de todas as coisas. Você não vai mais largar mais nada no meio do caminho. É um tempo de posicionamento e de decisão. Deus está te chamando nessa madrugada. Decida permanecer, porque você não está só nesse dilúvio, nessa tempestade. Confia, porque aquele que te deu a visão, é Ele quem vai levar a bom termo aquilo que Ele te mostrou. Deus não está fazendo bullying com seus filhos. Deus está apontando a grandeza dele em você. A grandeza de um rei é ver os seus súditos maiores. Amém. Agora é para fechar. No capítulo 8 ainda, no verso 20. Depois de Deus ter dito, desce com a sua família. Qual seria a primeira coisa, Daniel, que você faria? É difícil, né, filho? É, né? Ai, Deus, Deus, Deus. Deus meu, Deus meu. Daniel, Daniel, por que me persegues? Ei, eu estou perguntando agora para cada um. Depois de um dilúvio, você agora recebe uma palavra de Deus. Você já recebeu uma unção, uma capacitação, um óleo novo. E agora você desceu da arca com a sua família, com os animais.
O que você, que está me ouvindo, faria? Reflitam. É uma reflexão. Porque aqui tem a resposta. A Bíblia se autoexplica. Perceba que não precisa ser um gênio, é só ler. Guarda. Gênesis 8, verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor. E tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. Ah, meu Deus. Eu vou falar, eu não aguento. Eu não aguento. Sabe por que que Noé levantou um altar a Deus? Primeiro, o altar significa um memorial. Era Noé dizendo para Deus que jamais se esqueceria do que Deus fez por ele. Sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas esquece o que Deus fez. E Noé estava dizendo assim, vou levantar um memorial para eu nunca esquecer o que Deus fez por mim e por minha família. Sabe por quê? Porque quando outra tempestade vier, ou quando outra calamidade vier, você vai se lembrar do que ele já fez por você. Memorial é um altar. Perceba que Moisés, quando foi fazer o seu altar, a pergunta foi: farei então o altar de cipreste? Deus falou não. Farei de ouro ou de prata? Deus falou não. Farei o altar de quê, Daniel? Ai, Senhor, me ajuda aí, irmão. O altar De tem 100, pedra? é óbvio. Por que a pedra? Porque se fosse cipreste, o cipreste ele se deforma, ele perde folhagem, ele entorta. O cipreste, assim como o ouro e a prata, quando o fogo vem, derrete. Mas a pedra, o máximo que pode é só dar uma embaçada, mas a rocha não derrete. O altar que ele levantou era de rocha. E a palavra vai dizer, meu Deus, tem 1:58, eu vou interromper para não perder e volto. Se vocês não voltarem, o anjo vai pegar vocês. Eu vou interromper, não adianta. E agora vocês voltem, em nome de Jesus.